Boa tarde, amigos do canal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto também muito comum. Algum de vocês, em algum momento, já ouviu falar em cupim que come concreto. Estranho, né? Normalmente a gente ouve falar que cupim gosta de madeira. Quer saber mais sobre o assunto? Logo após a vinheta a gente vai tratar um pouquinho desse outro inseto que nos aterroriza. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que puder. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda uma mensagem lá pelo chat, prometo responder todo mundo. Gustavo, roda a vinheta aí. Assim como outros insetos, os cupins eles são divididos aí em centenas, milhares de espécies, subespécies, famílias, por aí vai. Mas nas áreas urbanas temos duas principais espécies que são mais frequentes. A gente chama de cupim de madeira seca, é o Cryptothermes. A gente não vai falar hoje no vídeo, mas eu vou dizer que ele é um cupim que se instala somente na madeira. O tema do vídeo de hoje é o cupim subterrâneo, o Cryptothermes. Mas tem gente que chama ele de cupim subterrâneo, cupim de terra, cupim de solo, cupim de concreto. Tem gente que fala que ele come concreto. O cupim, ele não é considerado um vetor de doença. Ele não causa, a princípio, prejuízos à saúde. Porém, ele causa enormes danos financeiros, pois ele danifica os nossos bens materiais. O cupim subterrâneo funciona mais ou menos como as formigas. A colônia, normalmente debaixo da terra, principalmente em regiões onde tem praça, muita árvore, às vezes numa raiz de uma árvore. Então tem a rainha, que a função dela é se alimentar, digerir aquela celulose trazida pelos operários. Depois daquela digestão, ela gera uma alimentação e os cupins se alimentam ali daquele subproduto. E a rainha também tem a função de botar ovos, né, para gerar novos indivíduos da colônia. Agora, por que dizem que ele come concreto? Mas na verdade ele não come concreto. Como ele vem por debaixo da terra, ele localiza alicerces de casas e sobe por dentro das paredes muitas vezes. Ele tem a mandíbula muito forte, apesar de ser um inseto bem pequenininho, ele tem uma mandíbula terrível. Então ele rói os concretos, tijolos e vão fazendo suas trilhas por dentro das paredes à procura de material oriundo de celulose, madeira, papel, alguns tipos de embalagem, alguns tipos de tecido, tipo algodão. E aí eles encontrando, retiram aquele material, né? Quem é leigo pensa que ele está comendo ali, mas na verdade ele está pegando e vai levar lá para sua colônia, para a rainha, fazer esse processo digestivo. Para tratar esse cupim, é diferente da outra espécie de cupim, né? Um cupim de madeira seca, simplesmente você trata a madeira e está resolvido o problema, morreu o assunto. No cupim de solo, existem outras técnicas mais avançadas e são as únicas que resolvem. Existe a técnica de isca, que eu não vou comentar hoje nesse vídeo, vai ficar para o próximo vídeo, mas a mais tradicional chama barreira química. Consiste no quê? No andar térreo da edificação, você fazer furos de 30 centímetros de profundidade e com distanciamento de 30 em 30 centímetros, acompanhando as paredes onde fica localizado os alicerces, que é por onde os cupins sobem, e lá dentro injetar um produto específico para cupim. São alguns poucos princípios ativos que resolvem, fipronil, imidacloprid e alguns outros. E esse produto ele vai permanecer no solo por anos e anos e anos, evitando que os cupins consigam passar por ali. Isso nem vai acabar com a colônia, porque a gente muitas vezes nem localiza onde está a colônia. Às vezes a colônia está na rua de baixo, nem está embaixo da sua edificação. Eles andam às vezes até 500 metros à procura de alimento. Quando você identificar um problema de cupim na sua casa, ou no seu comércio, ou no seu prédio, é importante chamar uma empresa especializada, um técnico que realmente conheça desse problema. A primeira etapa é identificar que espécie de cupim que é. Se for cupim subterrâneo e estiver danificado ali, infestado, um guarda-roupa, por exemplo, uma porta, uma janela, precisa saber exatamente qual é essa espécie de cupim para poder fazer o tratamento correto. Porque se for um cupim subterrâneo e você fizer o tratamento só na madeira, não vai resolver nada. Precisa fazer a barreira química ou processo de isca, que é diferente,
que a gente vai falar numa oportunidade melhor. Agora, como de maneira simples a gente identifica se é um cupim subterrâneo ou cupim de madeira seca? Porque normalmente o cupim, como ele é fotossensível, ele morre na presença da luz, a gente não vê, a gente vê só os móveis danificados. O cupim subterrâneo, ele além de danificar os móveis, as peças de madeira, ele também é construtor. É relativamente comum você identificar em algum ponto um pedação de barro assim, que é construído pelos próprios cupins. Eles fazem uma espécie ali de quartel-general deles, digamos assim, que eles se acumulam para se proteger da luz. Muitas vezes a gente vê nas paredes, nos cantos, uns trilhos de barro, que aparenta ser barro, que na verdade se você cutucar ali com alguma coisa, você vai ver que são túneis. Porque às vezes a parede fica tão dura, ele não consegue passar por dentro, ele sai para fora, mas ele tem que fazer um caminho, uma espécie de um túnel de barro, para se proteger da luz. A gente chama isso de forrageamento. Outra coisa também são as épocas de revoada, quando está muito calor e chuva, em alguns bairros principalmente, a gente percebe em volta da luz aqueles insetos que a gente chama de siriri, aleluia, eles são também cupins na forma alada. Tem os soldados, os operários da rainha e tem também esses da forma alada. Eles têm essa forma para eles se reproduzirem mais. Então tá lá voando, cai em algum lugar que é propício e ele forma uma nova colônia. Se você perceber também, dentro do seu prédio, da sua edificação, essas revoadas, quer dizer que tem cupim. Pode ser de solo, pode ser de madeira seca. Porra, mas fazer esse tratamento ele é complicado, porque vai furar o piso, ou vai furar a parede, vai danificar. Por isso que já em muitos municípios já tem uma legislação para que você faça esse tratamento no solo antes da construção. Primeira etapa é fazer aquelas valetonas, onde vai as sapatas, as vigas. Naquele momento, o ideal é já chamar uma empresa controladora de pragas especializadas em cupim, porque ele já aproveita aqueles buracos para fazer o produto, aplicar direitinho o produto correto e vai prevenir que aquele imóvel tenha infestação de cupim futuramente. Um inseto comum, uma praga violenta nesse sentido. A gente cansa de ver aí telhado caindo, móvel sendo jogado fora. Outro dia a gente visitou uma indústria têxtil que trabalhava com algodão, perdeu todo o estoque de tecido deles, porque esse inseto não dá boi. Ele é muito rápido e muito agressivo. Então é importante contratar um técnico especializado para saber identificar e saber fazer também a atuação correta no combate deles. Mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda no chat, prometo que vou responder todo mundo. Faça sugestões de novos temas para que a gente possa aí sempre enriquecer os conteúdos. Obrigado a todos, excelente tarde.